Meus amores, tudo bem com vocês? Na aula passada a gente respondeu aí, ó. Fizemos até a paginazinha, ó, 11, na quarta questão. A gente parou nessa questão aí, hoje a gente vai seguir na quinta questão, galerinha. A quinta questão, ela traz pra gente 4 imagens aí, com algumas opções de resposta, dependendo da pergunta de cada imagem. A tia colocou aqui pra vocês as perguntas pra gente responder. Então, vamos lá. Na letra A, tá dando a imagem desses dois homens aí no supermercado, tá dando 3 opções aí, ó, de resposta. Yes, the men is at supermarket. No, they are at home. Yes, they are, ó. Those men are at the supermarket. E a pergunta é o seguinte, galera. Vocês têm aqui, ó, are these men at supermarket, ó. Lembrem aí, ó, são palavras-chave, os pronomes demonstrativos que a tia falou semana passada, tá bom? Falei sobre aquele pronome que a gente utiliza para falar sobre este, esta e isto, tá bom? Só uma coisa que tá perto de mim. Falei também sobre aquele pronome que a gente usa sobre aquele, aquela e aquilo, uma coisa que tá longe de mim, tá certo? Falei também sobre um pronome em inglês que a gente usa para falar sobre estes e estas. É mais de uma coisa e tá bem pertinho de mim. Falei sobre aquele pronome também que a gente fala sobre aquele e aquelas, ó. É mais de uma coisa e tá longe de mim. Então a gente tem 4 pronomes em inglês aí, ó. This, that, theirs e doors. Esses 4 pronomes aqui aparecem, ó. Theirs, aparece this, aparece também doors, tá bom? Só não apareceu that nas perguntas, mas vamos lá. A pergunta da letra A é Are these men at supermarket? E vocês vão procurar dessas 3 opções, ó, que tem aqui. Vão procurar qual é a opção que responde corretamente e vão marcar um X, tá bom? Vamos lá para a letra B. Na letra B, galerinha, vocês têm, ó, is this video game cool? Esse videogame, ele é legal, ó, cool? Então, vocês têm 3 opções aqui, ó. Yes, it is, but it's expensive. Sim, ele é, mas é caro, ó. Expensive, caro, falei para vocês na aula passada. No, they are not, ó. Não, eles não são aí, ó. Because they are expensive. Porque eles são aí caros. E no, those videogames are not expensive. Não, aqueles, ó, videogames, eles não são caros, ó. Aí vocês têm na letrinha C, a seguinte pergunta, ó. Are these tomatoes cheap? Essas tomates, ó, tomatoes, tá no plural, esses tomates aqui, elas são baratas? Aí vocês têm 3 opções aqui de resposta. Yes, it is, or it is cheap. No, they are not. Those tomatoes are expensive. E no, they are not. Those tomatoes are expensive. Então, vocês vão procurar aí a forma que responde corretamente aqui a pergunta. E já na letrinha D eu tenho, ó, what about those pineapples. Desculpa, abacaxi aqui, galerinha. E sobre aqueles, ó, doors, aqueles abacaxis. Aí vocês têm 3 opções aqui e vão escolher. E aqui no textinho a gente tem um trava-língua, então a gente vai para a próxima página. E na próxima página nós temos 3 colunas, ó. Página 13. A primeira coluna serve para a gente completar com os artigos, aqueles artigos que servem para a gente falar sobre um e uma. A segunda coluna nós vamos colocar a forma no singular da palavra. Algumas já estão completadas e outras a gente vai precisar completar. E na terceira coluna a gente vai colocar a forma no plural, tá bom? No plural dos substantivos, quando a gente fala de mais de uma coisa. Vamos apagar aqui para te dar um exemplo para vocês. Nos artigos, galerinha, a gente utiliza os artigos indefinidos, ó, que em inglês a gente tem 2 indefinidos, em inglês aí, que são os indefinidos, e esses tá faltando aqui, definidos, tá bom? Em inglês, aí a gente tem, ó, os artigos indefinidos, nós temos 2, meus amores. Por que são indefinidos? Porque a gente não tem certeza do que tá falando, pode ser qualquer um aí. E a tradução deles, eles assumem como tradução um ou uma, tá bom?
Essa é a tradução deles. E e N aqui. A diferença é que esse E eu vou utilizar sempre que tiver o som. Vou botar o S aqui, ó. Pra gente falar sobre som de consoante. Tá bom? Consoante. Então, a palavra que eu quero me referir, substantivo, ele tem por obrigação ter o som de consoante. Geralmente tem som de consoante, aí sempre as que começam com consoante. Algumas raramente fogem à exceção, tá bom? São geralmente palavras que começam com H. Mas são pouquíssimas. A gente tem, ó, A, N, ó. O E aqui é sonzinho. Nossa, que pincel. Deixa eu pegar outra aqui, galera. Som de vogal. Som de vogal aqui, ó. Precisa no E ter o sonzinho de vogal. Então, a gente vai completar com esses dois aqui, a primeira coluna, ó. Dos artigos, nós vamos completar com E ou com N. E aí, a gente vai precisar completar com o plural dos nomes. Aquelas regrinhas que eu já dei para vocês. Mas vou dar uma revisada aqui, ó. Vamos lá. Primeira regra. Primeira regra do plural dos nomes, pessoal, são sempre substantivos que terminam em consoante. E depois da consoante, ele vai vir com um Y, tá bom? Ele tem que terminar assim, consoante Y. Se ele termina em consoante Y, no lugarzinho do Y, ó. No lugar do Y, eu vou tirar e vou colocar IES. Exemplo, a palavra baby, ó. Tá vindo com uma consoante e tem aqui um Y. E então, para transformar ela no plural, vou fazer aqui, ó. Vou tirar o Y, vou colocar IES, tá bom? Babies, para falar de mais de um, do plural aí. Essa é a primeira regra. Depois, a segunda regra, a gente tem os substantivos que terminam em F e em FE, bom? Ele tem por obrigação, se ele termina em FE, galerinha, a gente vai aqui, ó, tirar esse F e o FE, e então nós vamos acrescentar VES, tá bom? VES, no lugar do F do FE. E aí, a gente tem também, ó, terceira regra, são substantivos que terminam em CH, em SH, terminam em X e terminam em O. Vou dar aqui um traço aqui e um O, tá bom? Substantivos que eles terminam aqui, ó, tem essa terminação, eles têm, ó, que acrescentar no final, nós temos que acrescentar no final S neles, tá bom? E aí, na quarta questão, a tia tem aqui, ó, os irregulares. Irregulares. O que são esses irregulares, pessoal? Esses casos irregulares, eles têm uma forma própria para transformar a palavra no plural, tá bom? Então, ele não vai se adequar a essa regra, nem essa, então ele vai ter uma forma própria. Então, se a palavra que eu vou trabalhar, que eu quero transformar, ela não se adequa à primeira regra, não termina em consoante nem Y, também não termina em F nem em FE, não termina em CH, SH, X e O, e não é irregular, eu vou acrescentar simplesmente a letrinha S, tá bom? Então, essa é a quinta regra. Vou acrescentar um S no final. A maioria das palavras se acrescentam-se S no final. Então, vamos lá, galera, pra gente terminar aí, ó, esse quadrinho com vocês.